Bom dia, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de meditação. O nosso texto desta sexta-feira, dia 16 de setembro, está no livro de Esdras, capítulo 5, versos de 1 a 3. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josuá, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém. E com eles estavam os profetas de Deus que os ajudavam. Naquele tempo vieram ter com eles Tetanai, o governador da província a oeste do rio, e Setar-Bozenai e os seus companheiros, assim lhe perguntaram: quem vos deu ordem para edificar esta casa e completar este muro? Apesar de Ciro ter assinado um decreto logo no primeiro ano do seu reinado, para que o povo que quisesse retornar a Jerusalém para reconstruir o templo pudesse voltar, e eles teriam todas as garantias do reino, inclusive questões de materiais, de verbas para a obra. Mas a situação não foi tão fácil assim, porque os moradores de Samaria, que já não eram mais os israelitas, quando a Assíria domina o povo de Israel, envia para Samaria pessoas de várias nacionalidades, e eles começam a residir ali. E eles então começam a tentar impedir a obra e enviam uma carta ao rei, que já não é mais Ciro, agora é Artaxerxes. Nós temos aqui alguns reis que nós precisamos de muito tempo para poder trabalhar e estudar sobre a posição e o tempo de cada um, porque isso não consta no texto bíblico, porque o texto bíblico não tem a intenção de trazer histórias de reis ou de governantes ou de pessoas de várias situações, de vários tempos. Mas a preocupação da Bíblia é uma só: levar o povo de Deus a servir a Deus. Essa é a preocupação da Bíblia. Então, algumas citações, principalmente nesses livros do Antigo Testamento, elas são citações de reis que reinavam, mas não dá o exato momento desses reis. E o livro de Esdras é um desses livros que nós vamos ter nele a expressão Ciro, que foi o primeiro, vamos ter Artaxerxes, vamos ter Dario, vamos ter Assuero, e nós não podemos, nesse pouco tempo, pensar nisso. Então, eu quero me posicionar de acordo com a Bíblia, que a intenção não é trazer uma biografia desses reis, mas a intenção é trazer o povo para servir a Deus. Muito bem, então agora este povo que habitava em Samaria, eles enviam uma carta a Artaxerxes, e Artaxerxes então manda suspender a obra.
Mas, neste capítulo 5, nós vamos ver que, mesmo com a proibição da construção do templo, os profetas Ageu e Zacarias, eles falam ao povo, eles incentivam o povo a continuar a obra, mesmo tendo essa obra sendo embargada pelo rei Artaxerxes. E ela vai ser autorizada no tempo do rei Dario. Mas o nosso tema hoje é este aqui. Os profetas Ageu e Zacarias, filhos de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e Jerusalém, em nome do Senhor. Então se levantaram Zorobabel e Sealtiel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus. Temos visto também no Novo Testamento que os apóstolos, eles desobedeciam às ordens das autoridades quando estas ordens implicavam em desobedecer às ordens de Deus. E aqui também, no Antigo Testamento, sobre a influência de Ageu e Zacarias, estes homens que aqui se encontram, Zorobabel e Jesuá, eles se encontram e eles, animados por Ageu e Zacarias, profetas do Senhor, eles desconsideram a ordem de não reconstruir o templo e agora eles começam a reconstrução. E quando eles começam, há então a tentativa de impedimento daquelas pessoas que estavam em Samaria. E o texto diz, o governador Tatenai e seus companheiros, e ainda um outro personagem, Setar-Bozenai, e os seus companheiros. E assim eles tentavam impedir a obra do Senhor. A obra do Senhor, hoje, ela não se limita a construções de edifícios físicos, mas ela se limita a construções de edifícios espirituais, a construções de caráter, a construções de pessoas que realmente tenham o desejo de obedecer a Deus. E, para isso, os inimigos vão sempre procurar impedir, às vezes colocando em nós alguma coisa que aos olhos deles poderiam ser mais importante, às vezes colocando em nós a nossa própria posição em relação à sociedade. Enfim, os nossos inimigos hoje, eles tentam impedir a obra de Deus não com força, mas com sutileza. E nós precisamos então estar prontos para não aderirmos a essas sutilezas, mas para estarmos convictos de que a obra que nós fazemos é a obra enviada por Deus para cada um de nós. Vamos ter oposição, vamos ter dificuldade, vamos ter lutas, mas precisamos manter a convicção de que estamos caminhando de acordo com a vontade de Deus. Que esta sexta-feira seja uma sexta-feira abençoada e produtiva. Amém.